Bom dia! Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre código de ética com ênfase na medicina veterinária. Mas o que é um código de ética e onde podemos encontrá-lo? Uma empresa ou profissional bem-sucedido e respeitado não é aquele que simplesmente só foca no seu lucro final, e sim é aquele que se preocupa com a sua relação com a sociedade de modo geral. Isso engloba sua relação com seus colaboradores e clientes, de forma respeitosa e saudável. E para que este relacionamento seja claro e honesto, existem regras bem transparentes a serem seguidas. Para isso, existe um documento onde todos esses fatores são reunidos. É o Código de Ética. O Código de Ética é mais do que um simples manual. Nele, reúnem-se todos os princípios e valores adotados por uma organização, classe profissional ou nação. Neste documento, existem diversas diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas e atitudes ideais, moralmente aceitas pela sociedade. Seu conteúdo deve ser pensado para atender às necessidades que aquela categoria serve e representa. Os códigos de ética são elaborados para enfatizar os valores que devem ser praticados pelos profissionais e instituições. Existem 2 códigos de ética distintos. O primeiro é o Código de Ética dos Profissionais, que especifica os direitos e deveres naquele exercício profissional, assim como as punições no caso de desobediência a este código. Também existe o Código de Ética Empresarial, onde se emprega a função da empresa na sociedade e os valores que se cultivam dentro da mesma. Não existe um código de ética padrão. Ele pode ser desenvolvido por instituições, empresas privadas, categorias profissionais, partidos políticos, organizações não governamentais e demais grupos que desejam orientar e explicitar sua postura diante a sociedade. Geralmente, os códigos de ética são baseados na legislação do país regente, nos direitos humanos e nas leis trabalhistas. É muito importante que exista um código de ética específico para cada profissão. Afinal, cada profissão tem o seu objetivo, como também cada profissional tem uma visão do mundo diferente. Sendo assim, o código de ética é de extrema importância para nortear a moral dos profissionais, tornando-se assim o ambiente de trabalho mais harmonioso, pois busca a realização da visão, missão e valores da área que é exercida. O Código de Ética da Medicina Veterinária é determinada pela Resolução número 722, de 16 de agosto de 2002, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Um médico veterinário deve manter os padrões de profissionalismo e ser honesto em todas as suas interações profissionais. Mesmo não existindo um código de ética padrão para todas as profissões e empresas, sua estrutura é composta de algumas partes primordiais e de extrema importância, as quais vou citar algumas. 1. Objetivo. O código de ética precisa começar com um objetivo claro e ir direto ao ponto, pois nem todos os colaboradores sabem para que ele serve. 2. Abrangência. É muito importante que esse código deve ser respeitado por todos os colaboradores de uma empresa, incluindo diretoria, presidência e até os donos. 3. Aos clientes. O relacionamento entre empresa ou profissional e seus clientes deve ser claro e transparente, com a finalidade de evitar qualquer tipo de confusão ou má interpretação de ambas as partes. Às pessoas e comunidade. A empresa deve ser responsável pelo seu entorno e as pessoas em geral. Isto também inclui ser responsável pela saúde física e emocional dos seus colaboradores. 5. Código de conduta empresarial. São as condutas aceitáveis e inaceitáveis aos dirigentes e colaboradores de uma empresa. E, por fim, o cumprimento e a divulgação do código de ética. Afinal, não basta existir. O código precisa estar disponível para todos os envolvidos dentro de uma empresa. Mesmo existindo um código de ética bem claro, é inacreditável que ainda existam muitos casos envolvendo faltas de ética e de caráter, de todos os lados, dos profissionais e dos seus clientes. No caso da medicina veterinária, vamos citar 2 casos distintos.
e como o órgão responsável se posicionou diante deles e quais as sanções coerentes aos casos. Em 2019, um casal de veterinários em Nova Lima, Minas Gerais, foi indiciado por vários crimes. O casal foi acusado de fazer cirurgias, amputações e procedimentos desnecessários. Descobriram que vários animais que estavam internados na clínica morriam e seus tutores não eram avisados, para que fossem cobrados dias a mais de internação. Também foram autuados por crimes ambientais, por despejar lixo contaminado no lixo comum. Isso inclui seringas, bolsas de sangue e parte de órgãos de animais. Eles também retiravam sangue dos animais que iam para a banha e tosa para depois venderem essas bolsas. Marcelo Simões Dairel foi preso em 2019 e Franciele Quirino está foragida. A clínica foi interditada. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, embora tenha reconhecido os crimes, aplicou somente uma advertência e exigiu o pagamento de multa para ambos os dois. O advogado de ambos conseguiu um habeas corpus e o desembargador responsável na época permitiu que eles voltassem a exercer a profissão. O casal abriu outra clínica com outro nome em Nova Lima. Os donos dos animais continuam com o processo e alegam que o Conselho Regional de Medicina Veterinária infringiu seu próprio código de ética. Neste caso, podemos aplicar 3 sanções do Código de Ética da Medicina Veterinária. Artigo 14. O médico veterinário será responsabilizado pelos atos que, no exercício da profissão, praticar dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações praticadas. Praticar qualquer ato profissional sem consentimento formal ao cliente, salvo em caso de iminência de risco de morte ou de incapacidade permanente do paciente. Isentar-se de responsabilidade por falta cometida em suas atividades profissionais. Nosso segundo caso aconteceu nessa última quinta-feira, dia 18 de junho de 2021. Uma médica veterinária especialista em animais exóticos relatou ter sofrido ataques racistas durante uma palestra virtual para um grupo de estudantes da Unesp de Botucatu. Durante a explanação, uma pessoa abriu o microfone e colocou sons de macaco. Diante do ocorrido, a Unesp emitiu nota de repúdio e iniciou a apuração para identificar os responsáveis pelos atos criminosos. Neste caso, no Código de Ética sobre os direitos de médico veterinário, podemos encontrar o artigo 7, que diz que o médico veterinário deve exercer a profissão sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer natureza. Visto tudo isso, é possível afirmar que a vida em comunidade, sem regras e códigos a serem cumpridos, seria inviável. Condutas éticas geram reflexos positivos e estimulam a harmonia entre todas as partes envolvidas. Os códigos de ética não devem ser só respeitados dentro de uma empresa ou na carreira de um profissional. Esses códigos devem fazer parte do dia a dia do homem, devem ser a base para uma vida feliz e equilibrada. O líder espiritual Dalai Lama define o ato ético como aquele que não prejudica a experiência ou expectativa de felicidade de outra pessoa. Devemos viver o outro como vivemos a nós mesmos, não há diferença. Se o homem não tem princípios, ele sempre vai querer levar vantagem sobre o próximo. Então, é fácil dizer que sem um código de ética, o bem comum a todos dentro de uma comunidade fica impossível de ser alcançado. Concluímos que o código de ética, sim, é uma questão de sobrevivência. Obrigada.